Na época de Israel, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, estava havendo uma grande batalha em Israel e um gigante se levantou para afrontar Israel. É típico de Satanás fazer ameaça. É típico dele ameaçar para que as pessoas se acovardem, venham se prostrar perante ele, venham aceitar a ameaça dele. O gigante chega para Israel, parou em frente às tropas de Israel e disse o seguinte: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, um gigante? Um homem de guerra? Um vencedor? E vocês, servos de Saul? Você vê que Satanás, ele mostra logo para as pessoas a fragilidade delas. Ele ameaça. Hoje, esse espírito maligno, ele age também dessa forma, ameaçando as pessoas, dizendo: você não vai conseguir, não tem jeito, poxa, não tem como você resolver isso, Deus sabe, Deus entende que você não pode, você não tem condições nenhuma, você não tem amigo, você não tem dinheiro, você não tem força, você está enfermo, você está fragilizado, você não tem condições. Ele faz as mesmas coisas que ele fazia antes. Porque ele sabe que o ser humano, na sua grande maioria, aceitam a imposição dele. Aceitam, tem medo. Tem medo de lutar, tem medo de partir para a guerra, ou vai. Se Deus é comigo, então eu quero ver. As pessoas geralmente têm medo, porque elas são terrenas espiritualmente, humanamente, tudo terreno. Quando a pessoa é assim, ela aceita a imposição de Satanás. Quando a pessoa ela tem culpa, no cartório, como diz um ditado, quando ela tem culpa no cartório, ela tem medo. Quando a pessoa anda errada, anda fazendo as coisas erradas, ela tem medo de vir para o altar, de enfrentar aquela batalha, de partir para a guerra e dizer: bom, se Deus é comigo, eu vou ver agora. Ela tem medo porque ela sabe que ela está no erro. Quando esse gigante afrontou as tropas de Israel, que na época Saul era o rei sabia que ele estava errado, que ele estava fazendo tudo de errado. Aquele exército de Israel sabiam que eles não estavam fazendo o que agradava a Deus. Então eles tinham culpa no cartório. Por isso que esse Golias, esse gigante, ele afrontou Israel e ninguém se manifestou para enfrentar aquele gigante. Eles aceitaram a imposição da escravidão. O povo, na sua grande maioria, aceita ser escravo de enfermidade, ser escravo de problema na família, ser escravo na vida financeira, ser escravo espiritual. As pessoas, elas têm esse hábito de aceitar a imposição maligna e maldita de um sistema ou de uma situação espiritual, seja o que for, eles têm o hábito de aceitar, porque eles estão errados. Quando a pessoa está errada, elas aceita a imposição de um tirano, de um espírito maligno, de um problema financeiro, de um problema familiar, de um problema de saúde. Ela aceita, porque ela está no erro. Aí eles usam a seguinte frase, essas pessoas que estão no erro e sabem que estão no erro, eles usam as seguintes frases: não é tempo de Deus, não é hora de Deus, Deus sabe todas as coisas, se for da vontade de Deus que assim seja, não é Deus que está me provando. São pessoas que usam palavras de covardia, porque são intimidadas por causa do que elas
cometem, dos erros que elas cometem. E por isso são escravas. Mas aqui tem um homem, na época era um menino, Davi, que não aceitou essa imposição. Por que ele não aceitou? Porque Davi não tinha culpa no cartório. Ele não tinha pacto com os filhos de Satanás. Ele não tinha pacto com as iguarias do diabo. Ele não sentava nessas mesas. Ele não andava com essas pessoas que desejam o mal, que maquinam o mal, que aceitam o pecado, que aceitam fazer as coisas erradas. Davi não estava nesse patamar, Davi estava em outro. Por isso que Davi, ele toma uma posição. Mas por que ele tomou uma posição? Porque ele não estava no erro. Ele não queria ser escravo. Ele falou, olha, eu prefiro lutar e se tiver de morrer eu morro, mas eu não vou ser escravo desse sistema, desse incircunciso. Davi chama Golias de incircunciso, que não tinha pacto com Deus, que não tinha aliança com Deus, que fazia tudo de errado. O povo de Israel estava como esse gigante. E por isso eles aceitaram a imposição desse gigante. Mas Davi não. Davi disse, não, eu não sou um incircunciso. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um ungido de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. E o meu Deus não é um Deus de derrota, não é um Deus de falência, não é um Deus de enfermidade, não é um Deus de miséria, não é um Deus de contenda. Meu Deus é o Deus do livramento. E eu não vou aceitar a imposição desse gigante. E eu vou partir para a guerra, porque eu vou mostrar para Deus que eu confio nele e que eu tenho aliança e tenho pacto com ele. Eu não vou me colocar de joelho perante a esse problema, a esse espírito maligno, essa maldição. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Quando a pessoa ela está certa, ela não se coloca na covardia. O povo, meu amigo, minha amiga, me desculpe eu falar isso, mas na sua grande maioria são covardes. Pessoas que estão dentro da igreja estão se acovardando porque anda no pecado, anda no erro. E por isso sai da igreja, abandona o caminho da fé, não é fiel a Deus, não honra a Deus, porque o espírito que ela tem não é o espírito de Deus. É um espírito incircunciso, é uma maldição, é um pecado que ela não larga. E por isso vive na escravidão da miséria, na escravidão da falência, na escravidão da enfermidade, na escravidão da insônia, do pesadelo, da angústia, da ansiedade, do síndrome do pânico, do remédio, na escravidão do mal. Ela aceita aquele mal, ela aceita, porque ela faz pacto com ele. Davi disse, eu não fiz pacto com esse diabo, eu fiz pacto com Deus, e por isso eu vou para a batalha. Eu vou para a batalha. Se viver, glorifico o nome de Deus. Se morrer, glorifico o nome de Deus, porque eu não morri como escravo. Não morri como um escravo, um incircunciso. Não, eu morri como um homem que tem aliança com Deus, tem pacto com Deus. E eu fui para a guerra, fui para a batalha. Por isso Davi teve a vitória. Porque o Deus, o nosso Senhor, ele honra quem o honra. Davi honrou a Deus através da atitude dele, da coragem dele. Deus falou que os tímidos e os covardes não entrarão no reino dos céus. Não adianta. Não tem conversa com Deus. Não tem papinho de somebody love com Deus. Não tem nada disso. Ou é ou não é. Ou a pessoa é de Deus ou é do diabo. Davi disse, eu sou de Deus e por isso eu vou enfrentar esse gigante e vou vencer, hein? E vou vencer. Ele tinha certeza, plena convicção de que ele iria vencer, porque ele serviu ao Deus Todo-Poderoso. E ele não era covarde. Meu amigo, minha amiga, você é um incircunciso? Ou você é um que tem pacto com Deus, tem aliança com Deus? E por isso o espírito que você tem é do Senhor e você não aceita ser escravo e nem se acovardar perante ao problema.
quem é você. Se você é esse que tem pacto com Deus, você vai arrebentar. Mas se você é esse incircunciso, você vai ser humilhado, envergonhado, vai viver uma vida de maldição e não vai alcançar a salvação, que é a coisa mais importante para um ser humano. Davi disse: eu não vou aceitar esse demônio afrontar a minha vida. Eu sou um homem de Deus, sou servo do Senhor, eu faço tudo para agradar meu Deus e cumpro com as minhas obrigações. Então esse gigante, esse demônio não vai me vencer, eu vou vencer ele. Você vê que todo Israel se acovardou. O exército de Israel se acovardou, né? Porque estava compactuando com Satanás. Tinha culpa lá no cartório, né? E aí teve que se prostrar. Mas um homem, Deus honrou ele, que foi Davi. E hoje Deus quer honrar pessoas que não aceitam uma vida desgraçada, maldita do diabo, mas que entende que existe um Deus poderoso e que esse Deus honra e abençoa a vida daqueles que são fiéis a Ele, que se lança no altar. Se você é um desses, então você vai ser uma pessoa vitoriosa. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.